Primeira coisa que você vai fazer é digitar 0 no seu teclado e pressionar Enter. Percebe que o meu círculo surgiu bem no meio onde eu conecto a linha verde com a linha vermelha, que são os pontos cartesianos, onde eu tenho ponto 0 de x, y e z. Tu percebe que eu tenho uma linha que está crescendo para os dois lados aqui. Quando eu clico aqui em rádios, não aparece essa linha. Qual que é a diferença? Rádios, o número que eu digitar e pressionar Enter, vai me dar um círculo com o dobro disso, é o raio, é do centro até a borda. Por exemplo, imagine que eu estou querendo fazer isso aqui. E isso aqui tem 10 centímetros. Se eu selecionar a opção rádios e digitar 5 e Enter, eu vou ter isso aqui. Se eu quiser utilizar a opção em diâmetro, eu preciso setar para diâmetro, mas daí eu vou digitar o número final, o tamanho final. Essa é a forma como eu utilizo. Então eu vou lá e clico em Diameter, Diameter, fala como tu quiser. E eu vou digitar 18 no meu teclado e vou pressionar Enter. E aí eu tenho um círculo bonitinho aqui. Essa é a primeira etapa do nosso projeto. Próxima etapa é eu criar um perfil para isso aqui. Fazer um perfil para esse meu anel central. Eu vou segurar isso aqui um pouquinho, porque eu já estou com o desenho na minha cabeça mais ou menos como ele precisa acontecer, certo? É importante que tu defina o desenho na tua cabeça antes de vir para o rinoceros. Pensar aqui, criar dentro do rinoceros, não é uma coisa muito legal. Então eu já vou definir mais ou menos as linhas do meu objeto, como é que eu quero que ele tenha essa fluidez. Vou sair da minha vista frontal, clicando 2 vezes em front, vou clicar 2 vezes em top, e eu vou desenhar aqui um círculo que vai corresponder à área onde eu vou colocar minha pedraria. Mesmo esquema, vou pegar aqui o meu círculo, vou digitar 0 e Enter, pela vista top, e vou digitar o meu diâmetro de 8.4 mais ou menos, 8.5. Porque o espaço que eu vou usar aqui para as minhas pedras, eu vou botar uma pedra de 4 milímetros, umas de 1.8, 2 milímetros aqui. Então eu preciso de um espacinho para elas não ficarem acavaladas. Então eu já estou com isso pronto na minha cabeça. Vou sair aqui da minha vista top e vou voltar para a minha vista front, dando 2 cliques em front, clicou 2 vezes no nome, tu amplia ou diminui. Cliquei 2 vezes em front, agora eu vou selecionar esse meu círculo clicando nele, e se essa ferramentinha aqui estiver em negrito, a ferramenta do Gumball, vai aparecer essas setinhas. O que são essas setinhas? Elas facilitam a minha movimentação no meu objeto aqui. Eu consigo jogar ele para um lado, jogar ele para o outro, eu consigo fazer essa parada acontecer com uma certa facilidade. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer essa cabeça aqui do meu anel, essa parte desse meu anel, aqui para cima, para eu conseguir ter uma visibilidade um pouquinho melhor do que eu estou fazendo. E já vou desenhar o perfil aqui, mais ou menos, como é que vai correr para eu conseguir emendar essas duas peças aqui. Bem assim, ó, não precisa ser a versão final do teu desenho. Aqui embaixo a gente tem algumas ferramentas de orientação. Perceba sempre quando tu estiver copiando uma aula minha, seguindo passo a passo uma aula minha, o que está marcado aqui, o que está clicado. O que isso aqui faz? Para que serve isso aqui? Para orientar um objeto com o outro. Por exemplo, imagina que eu estou fazendo uma linha aqui e eu estou com todas as minhas ferramentas desligadas. Não precisa tu executar isso no futuro quando tu estiver fazendo. Estou com todas elas desligadas. Quando eu chego aqui pertinho e tento conectar com esse meu desenho, percebe que eu até posso botar ali em cima e fazer a minha linha. Mas quando eu dou muito zoom, tu percebe que ela não está ligada, que ela não está exatamente ali. Para isso servem as minhas ferramentas de orientação. Vou deletar ela aqui, vou pegar minha ferramenta de quadrante e vou buscar minha ferramenta de linha mais uma vez. Quando eu venho chegando aqui, ó, e toco no quadrante e clico e faço a minha linha, quando eu chego ali bem pertinho eu percebo que ela está exatamente naquele ponto. Então é para isso que servem as nossas ferramentas de orientação. A gente sempre vai utilizar alguma ferramenta de orientação quando a gente estiver construindo o nosso objeto. O que eu vou fazer agora? Vou pegar minha ferramenta de curva interpolada. Então venho aqui nesse menuzinho, clico e seguro e busco essa segunda aqui. Ó. Curva interpolada. Clico nela, estou com o meu quad ligado, com o project aqui ligado. Se não estiver aparecendo essas opções aqui para ti, acabou de instalar, é aqui no Osnap que faz aparecer ou desaparecer, tá? Primeira vez que tu abre o Rhinoceros não vai estar aparecendo isso. Aí tu vem, clica em Osnap, deixa ele em negrito aqui que vai aparecer, tá? Com o scroll do mouse eu consigo aproximar. Então eu venho aqui, clico nesse quad e cada clique que eu dou com o meu mouse,
eu faço um pequeno segmento dessa minha curva. E tu percebe que ficou um S meio aleatório ali, não tem uma forma específica. Se tu estiver trabalhando com o Rhinoceros na versão 7 e clicar em cima dele, da linha aqui, vai aparecer para ti esses pontos. Faz um laço para selecionar o ponto e com o gumball tu movimenta esse ponto e altera a geometria do desenho que tu está fazendo. E essa geometria aqui, por enquanto, para mim tá ok. Eu vou dar um comando aqui que eu não vou te ensinar agora. Não te ensinarei porque não é o momento, tá? Eu vou fazer porque sim. Só aceita essa informação agora. Tu não precisa dela para fazer o teu projeto aí. Tu não precisa executar isso que eu acabei de executar aqui. Vou selecionar essa minha linha. Vou escrever no meu teclado a palavra mirror, exatamente como está escrito ali, e vou pressionar Enter. Com a peça selecionada em amarelinho ali, tá? Digita 0, pressiona Enter. Pressiona a tecla Shift no teu teclado, leva uma linha reta para cima e clica com o botão esquerdo. A gente acabou de jogar esse perfil ali para o outro lado, certo? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a usar as camadas aqui para dificultar um pouquinho a tua vida. Eu vou pegar esse meu círculo, porque eu estou pensando que a parada vai começar a ficar complexa daqui a pouquinho por aqui. Então eu vou pegar esse meu círculo aqui, vou digitar Ctrl C e Ctrl V no meu teclado. Eu copiei e colei, eu tenho 2 círculos ali agora. Venho aqui nessa camada Layer número 1, por exemplo, clico com o botão direito, Change Object Layer e escondo. Só faz isso, aceita, que é isso que a gente está fazendo. Vou lá na minha perspectiva, vou dar uma olhadinha se é mais ou menos essa a lógica da construção que eu quero. E isso eu posso alterar à medida que eu for desenvolvendo a minha peça aqui. Mas é mais ou menos isso que eu quero fazer. Ó, eu quero aqui em cima a minha pedraria, aqui eu vou ter a aliança, aqui eu vou ter 2 pilares e nessa área aqui debaixo é onde eu vou construir mais para frente a minha balancinha. Então vamos para a estrutura dessa parada, vamos fazer essa parada acontecer. Eu vou selecionar esse meu... Posso apagar isso aqui que eu desenhei e joguei para o outro lado ali só para eu ver se estava legal. Vou selecionar esse meu círculo aqui. Venho aqui na ferramenta de Split. Aqui em cima eu seleciono Point. Com o quad ligado, eu clico aqui e aqui. Pressiona Enter. O que eu fiz? Eu dividi esse meu círculo em 2 segmentos. A parte de cima e a parte de baixo. Vou pegar essa parte de cima, vou selecionar e vou apertar Delete no meu teclado. Agora eu vou selecionar esses 2 e agora sim eu preciso fazer um comandinho aqui. O nome dele é Rebuild. Escrevi Rebuild no meu teclado, vai abrir essa caixinha aqui. Não grudei ele ainda, deixa eu ver. Não grudei. Antes do build, do rebuild, eu preciso juntar. Então eu vou selecionar essas 2 linhas aqui, clico nessa, pressiono Shift, clico nessa, venho e faço a união com o Join. Clicando aqui ou escrevendo Join no meu teclado. Olha lá em cima o que apareceu. 2 curvas unidas em uma curva aberta. Show de bola. Quando eu clico agora é uma linha só. Toda vez que está amarelo e está ficando preto, é porque eu estou apertando o ESC no meu teclado, certo? Vou selecionar, vou escrever Rebuild. Jonas, para que serve esse Rebuild? Agora tu não precisa saber para que ele serve. Só saiba que tu precisa fazer esse comando. E vou botar aqui, nesse momento, o mesmo número de pontos que eu tenho na minha curva. Ela tem 9 pontos aqui, eu vou colocar 9 aqui. Tem 3 aqui, eu vou colocar 3 aqui. Deixo o Delete Input ligado e dá um OK. Assim eu distribuí os meus pontos da forma que eu precisava. Agora eu vou começar a trabalhar no perfil desse meu anel, desse meu desenho aqui. Perfil externo dele. O que eu vou fazer? Eu venho para a minha vista na direita. Com o Project ligado, eu venho aqui na minha ferramenta de linhas, clico e seguro, entro aqui nessa caixinha e pego a minha linha pelo ponto médio. E eu não vou economizar aqui nessa peça, não vou fazer um anel mirradinho, sem ouro, sem nada nessa pegada. Eu vou fazer esse meu perfil aqui com uns 2,5 de largura. Então eu vou clicar aqui, vou botar 1,25, porque ele vai crescer 1,25 para cada lado. E vou pressionar Enter. Com o Shift, eu vou fazer uma linha reta para fora.
Ó, fiz uma linha aqui. Vou clicar aqui, ó, tá vendo que não tá puxando? Então eu preciso ligar o meu end. Venho, apareceu o end, eu cliquei. Dá uma distância aqui, vou deixar esse anel encorpadinho. Essa parte aqui eu vou deixar ele com mais ou menos 1.2. Essa parte reta da lateral do meu anel, eu vou deixar com 0.8. Eu quero fazer um anel que vai dar peso, que eu vou poder cobrar do meu cliente, que vai ficar um anel bacana dele enxergar. Então eu digitei ali em cima, ó, 0.8 é ponto, não é vírgula. Pressionei Enter, com o Shift eu direciono a minha linha para baixo, clico e pressiono Enter. Agora eu vou fazer um laço da esquerda para a direita para pegar aquela linha ali. Vou escrever Mirror mais uma vez aqui no meu teclado, pressiona Enter, digita 0, pressiona Enter, com o Shift faz uma linha reta para baixo e clica. Ó, já está começando a formar um padrãozinho aqui, um perfilzinho. Agora eu venho aqui na minha ferramenta de arcos, clico e seguro para abrir essa caixinha, pego o arco de 3 pontos, que é este segundo aqui, clico nele, End, e venho trazendo ele para baixo, ó, tá vendo que tem uma bolinha? Até essa bolinha quase ficar no mesmo nível das outras, um pouquinho para trás. Seleciono ela aqui, e uma coisa que eu não te falei no começo da nossa aula, é que cada quadradinho desses aqui tem 1 por 1 milímetro. Eu vou usar isso como um parâmetro porque eu quero que esse meu anel fique nesse momento do desenho com mais ou menos 1.2. Então 1.2 daria mais ou menos por aqui. Se quiser ter um parâmetro, tu pode pegar uma linha aqui, clicou na polilinha, clica aqui no End, 1.2, Enter, faz uma linha reta e pressiona o Enter de novo para te ter uma referência. Não tem necessidade, mas querendo pode. Cliquei no meu arco aqui embaixo, apareceu esses pontos e ele ficou amarelo. Agora eu vou fazer um laço da esquerda para a direita nos 3 pontos de baixo e com o gumball eu vou trazer para cima. Eu poderia colocar uma ferramenta a mais aqui, te ensinar a usar o comando do Move, mas não é o meu objetivo aqui, eu quero simplificar o desenho para ti. Aperto o ESC 2 vezes para desselecionar e apagar as bolinhas, clico nessa linha e deleto. Faço um lacinho da esquerda para a direita, selecionei todas as minhas linhas e tu percebe que ali está aparecendo para mim 4 curvas adicionadas a essa seleção. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Isso aqui não vira objeto. Eu preciso selecionar, vir aqui e dar um Join nessas minhas linhas, certo? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou distribuir esse meu perfil, tá começando a imaginar a imagem do 3D que vai acontecer aqui. Eu vou distribuir esse meu perfil ao longo do meu anel para começar a criar forma. Para fazer isso, eu vou selecionar ele aqui na vista frontal, só o perfil embaixo, então eu faço um lacinho que pega ele ali, escrevo no meu teclado Rotate, digito 0, pressiono Enter, e aqui em cima tem a ferramenta de cópia. Quando eu clico, ela troca de sim para não. Eu preciso que esteja sim. Com o Shift ligado, pressionado, eu clico para baixo. Com o Shift pressionado, eu venho para a esquerda e clico. E com o Shift pressionado, eu venho para cima e clico. Esses 2 perfis aqui já estão posicionados direitinho onde eu quero. Esse aqui não. Então eu vou pegar ele aqui, ó, com o lacinho, vou levar ele lá onde eu quero que ele se posicione, e eu preciso que ele siga a fluidez semelhante a dessa linha. Poderia usar algumas ferramentas um pouquinho mais complexas, mas aqui a gente vai trabalhar com um anel simples no olho. Essa linhazinha azul me permite rotacionar, então eu clico e rotaciono. Tu percebe que os meus 2 perfis aqui, eles estão exatamente tocando a linha no lugar certo. E aquele ali não. Por quê? Porque esse aqui vai me ajudar a definir o desenho da minha peça, a definir o design do que eu estou fazendo aqui. Para isso funcionar, para o próximo comando que eu vou fazer aqui funcionar, eu preciso clicar com o botão direito em Record History, que está aqui embaixo, cliquei com o botão direito, e eu preciso que estas 2 opções estejam selecionadas. Always Record History e Update Children. Essas 2 opções precisam estar ligadas e tu já vai entender por quê. Vou sair aqui da vista front para te mostrar o que está acontecendo, para te começar a entender o nosso desenho. Ó, eu tenho um perfil aqui embaixo que vai conectar com aquela parte ali de cima. Tenho aqui esses perfis que estão me dando uma ideia do que vai acontecer, mas eu só tenho linha. Eu preciso criar objetos a partir disso. Então vou utilizar a ferramenta de varredura, a ferramenta do Sweep.
Então eu vou digitar SWEEP1, Sweep 1 e vou pressionar Enter. Primeiro eu seleciono o trilho. O meu trilho é esse aqui, é por onde eu vou jogar o meu perfil. Então eu clico nele aqui. Depois eu vou selecionar as curvas que definem o meu perfil. 1, 2, 3. Vou pressionar Enter. Tu percebe que aqui criou algumas setinhas. O que eu vou fazer? Eu preciso que essas setinhas estejam posicionadas no mesmo lugar no desenho, em todos os perfis, e apontando para o mesmo lado. Como eu faço isso? Aproxima com o scroll do mouse, ó, vai lá, bota onde tu quer aproximar e gira a roda. Vem em cima daquela bolinha, dá um clique nela. Agora eu vou ligar a opção MIDI. Venho aqui, ó, trago o meu mouse, eu não estou arrastando com ele clicado, eu dei um clique e soltei, tá? Trago aqui, quando aparecer o MIDI eu clico de novo. Tiro o meu zoom, volto para cá, ó, nesse outro. Clicando com o botão direito e segurando, tu rotaciona. Aproximou, clicou no pontinho, traz para cima, traz para o meio, apareceu o MIDI, clicou. Percebe que está no mesmo lugar no meu desenho e está apontando para o mesmo lado? Tirei o zoom do mouse, posiciono o mouse aonde eu quero dar o zoom, aproximo com o scroll, com a bolinha, clico e solto, trago, apareceu o MIDI, clico e solto. Perceba que as minhas setas estão todas apontando para a direita nesse caso. Se alguma delas estivesse invertida, era só eu clicar em cima de uma delas que ela ia apontar para o outro lado, como é esse caso que eu simulei aqui. Vou lá com o meu mouse e clico. Vou pressionar Enter uma vez aqui no meu teclado e ele vai começar a mostrar ali para mim o que vai acontecer. E aí eu vou clicar em OK e ele vai fazer o meu desenho. Se eu quisesse fazer um anel mais simplificado, com desenho mais ok, é uma peça parecida com peças feitas à mão, aqui já estaria ok. Aqui eu já teria um desenho suficiente para esse desenho. Mas eu quero fazer um anel um pouco mais sofisticado. Eu quero que ele tenha movimento nas curvas. Eu quero um anel que tire as vantagens do que o 3D pode me oferecer, por mais que seja um anel simples. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar agora as minhas 4 vistas abertas para eu enxergar o que está acontecendo enquanto eu manipulo o meu objeto. O Record History, ele mantém uma hierarquia entre os objetos que eu estou trabalhando. E nesse momento, eu quero fazer essa parte de cima ficar mais estreita. Como eu faço isso? Eu venho aqui, clico, percebe que abre uma caixinha aqui para mim perguntando se eu quero a curva ou a polysurface, porque são duas coisas que estão muito próximas, então o computador se perde. Eu clico em Curve e apareceu mais uma vez o dito cujo gumball ali para mim. Esse quadradinho pequenininho que tem ali me ajuda a transformar a largura desse objeto, deixar mais largo, clicando e arrastando, ou deixar mais estreito, clicando e arrastando. E o que eu quero para dar um movimento mais bacana nessa peça? Deixar ele mais estreito. Então eu venho aqui e deixo ele um pouquinho mais estreito. Só que o que acontece? Usando sempre como parâmetro esses milímetros aqui de cima, ó, tá? Só que o que acontece? Quando eu deixo a minha peça mais estreita, eu perco estrutura ali em cima. A minha peça fica um pouquinho mais fina. Então eu vou encorpar ela um pouquinho aqui, ó. Encorpei um pouquinho. Se tu quiser medidas para fazer a peça, eu estou fazendo no olho, considerando aqui, ó, o meu tabuleirinho de xadrez, ele ficou com 1.4 de largura no perfil e 1.6 de altura. Muito mais do que o suficiente para essa peça funcionar, para essa peça dar certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer esse meu perfil. Não preciso deixar ele tão largo, não. Vou dar uns Ctrl Z aqui. Não preciso deixar ele tão largo, não. Não preciso encorpar essa peça. Com um ponto... Tá louco. Tem mais do que o suficiente para a estrutura funcionar. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar aqui, ó, na minha vista frontal, essa parte aqui do meu objeto. E aqui nesse quadradinho eu consigo posicionar ele exatamente onde eu quero. E eu quero que ele venha aqui, ó. Percebe que quando eu movimento o perfil, o meu desenho também se mexe? É esse efeito que eu quero. É isso que eu quero que aconteça. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou espelhar essa parada para o outro lado. Então, vou selecionar ele aqui. Na minha vista frontal, eu vou escrever Mirror no meu teclado. Vou pressionar, vou digitar 0 e pressionar Enter. Com o Shift, eu vou fazer uma linha reta para baixo e vai sair
o meu perfil do anel na outra lateral. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou simular aqui, vou criar contigo a área onde eu vou botar a minha pedraria. Então eu vou selecionar esse meu círculo aqui que eu fiz com uma base, venho aqui na minha vista frontal, vou escrever no meu teclado Extrude CRV e vou pressionar Enter. Aqui tem algumas opções que a gente precisa estar ligado. O Both Sides, nesse momento, a gente vai deixar como No, mas o Solid a gente vai deixar como Yes. Então eu clico aqui e ele troca. Vou dar aqui de espessura para essa minha chapinha 1.4, porque mais uma vez eu não quero economizar, não preciso economizar nessa minha peça. Não preciso fazer uma peça absurdamente fina. Olha o nosso anel criando corpo aqui, olha o nosso anel começando a existir no mundo, certo? O que eu vou fazer agora? Vou selecionar isso aqui tudo e vou esconder, clicando aqui nessa lâmpada. Lembra que eu escondi clicando nessa lâmpada do meu círculo? Eu vou trazer ele para o jogo. Esse círculo aqui é o círculo de base do nosso anel. Como eu deformei aquela linha inicial, eu precisei guardar, salvar as orientações da base. O que eu vou fazer agora? Aqui na minha vista na direita, eu vou fazer um retângulozinho. Ele tem 2.4, fazer um retângulo com 2 milímetros de largura e com 0,7. Poderia fazer ele com até 0,5, que ia dar uma estrutura legal. Mais uma vez eu quero pesar a mão nessa peça. Cliquei aqui nesse Projected Quad, digitei 1 e pressionei Enter. Fiz a linha. Vou digitar 0.7, vou pressionar Enter, com o Shift eu vou fazer essa linha crescer para baixo. Vou digitar 2, vou pressionar Enter, com o Shift eu vou fazer ela crescer para a direita. 0.7, Enter, vou fazer ela crescer para cima e aqui eu faço ela fechar. Se tu quiser ser um pouquinho chato aqui, passar um pouquinho mais à frente, tu pode selecionar, clicando no teu retângulo, selecionar aquele ponto que está ali, só ele, e deletar. Porque a gente não precisa dele nesse desenho, a gente deixa a nossa malha mais complexa, mantendo mais pontos. Isso aqui é conhecimento mais para frente, tu vai precisar disso mais para frente. O que eu vou fazer agora? Mais uma vez um Sweep One. Pressionou o Enter, selecionou o Rail, que é o trilho, selecionou o nosso perfil, pressionou Enter mais uma vez, pressionou Enter mais uma vez. Clicou com o botão direito, vai aparecer o resto do nosso anel ali, desenhadinho para nós. Ah, Jonas, não gostei, aqui em cima ele está muito largo, não está do jeito que eu tinha imaginado, ele poderia ficar um pouquinho mais suave ali? Claro, a gente seleciona esse perfil ali e estreita ele no gumball. Aqui a gente tem uma peça que tem uma fluidez bacana, tá legal, tem uma estrutura bem interessante para a gente trabalhar. Projetado pensando em peças clássicas, mas que depois que essa peça estiver pronta, ela vai seguir as estruturas do que a gente tem na joalheria que está vendendo hoje em dia, que está bacana no mercado. O que eu vou fazer agora para concluir essa primeira etapa estrutural? Vou selecionar esse carinha aqui, vou selecionar esse carinha aqui com o Shift, vou digitar Join ou Join no meu teclado, sempre que eu estiver dizendo que eu estou digitando, tá ali o que eu fiz, vou pressionar Enter. O que ele fez? Ele juntou essas duas superfícies aqui em uma só, esses dois conjuntos de superfície. Agora eu vou selecionar ela de novo, vou digitar Cap no meu teclado e vou pressionar Enter. Agora saca só como a gente tem o nosso desenho baseado naquilo que a gente estudou desde o começo da nossa aula. Quando eu clico aqui, aparece ali para mim, Closed Poly Surface. Quando eu clico aqui, aparece Closed Poly Surface. Quando eu clico aqui, One Closed Extrusion. Eu tenho uma extrusão fechada. Isso é importantíssimo, que tudo isso no nosso objeto esteja dessa forma. E aqui, pessoal, a estrutura do nosso anel está pronto. O que a gente precisa para que esse anel passe para as próximas etapas está pronto. Tá bonitinho, eu não vou terminar ele nessa aula porque é muita coisa. Na aula que vem a gente vai colocar a pedraria e se der tempo a gente vai fazer também o desenho da balancinha nele ali embaixo.